Olá, pessoal! Aqui é a professora Fernanda Carini novamente e na aula de hoje nós vamos para a nossa segunda parte do sequenciamento de DNA. Agora nós vamos focar nos métodos de primeira geração, nos primeiros métodos de sequenciamento de DNA. Espero que vocês gostem. E o sequenciamento ele pode ser realizado. Então vamos começar falando do sequenciamento One. Aqui eu trouxe para vocês mais um trabalho em que o sequenciamento. Agora eu vou trazer para vocês um novo método de sequenciamento chamado de sequenciamento químico. Ele também foi aprimorado por Maxam e Gilbert como o método anterior e ele foi uma sofisticação realizada em 1977. Este método tem duas bases, duas abordagens principais. Primeiramente, nós temos aqui uma fita simples de DNA e essa fita simples de DNA ela vai ser clivada, ela vai sofrer uma clivagem química, isso que dá um nome ao método. E ela vai ser clivada em uma base específica desse DNA. Ou vai ser clivada em uma guanina, ou em uma citosina, ou em uma purina, ou em uma pirimidina. Então, ela vai ser clivada em uma base específica. Essa é uma das características do método. E uma outra abordagem do método, um outro ponto crucial deste método, é a separação destes fragmentos, que depois que você cliva em uma base específica, você vai gerar uma série de fragmentos de diferentes tamanhos, porque essa clivagem é aleatória. Existem lá vários fragmentos de DNA que foram duplicados e em determinados fragmentos você vai clivar no G, ou vai ser no primeiro G ou no 13º G, independente, vai ser aleatório. Então, dependendo da posição daquela guanina naquele fragmento, ele vai ser menor, maior, mediano. Então, vai ter diferentes fragmentos naquele potezinho, naquele local em que houve a clivagem do G. Assim como vai ter diferentes fragmentos naquele local em que houve a clivagem do C. Então, um segundo ponto do sequenciamento químico é separar esses fragmentos por eletroforese em gel de poliacrilamida desnaturante, o que a gente está observando aqui. Esses fragmentos eles vão ser corridos em gel e eles vão ser separados em gel de poliacrilamida. Então, o que nós podemos pensar? O DNA ele vai ser marcado, ele vai ser desnaturado. Aqui nós temos um DNA de fita dupla e aqui nós temos ele em fita simples. Então, o DNA ele é desnaturado e depois ele vai ser marcado radioativamente em uma extremidade 5' com o fosfato radioativo, por exemplo, por uma reação com quinase utilizando o gama-32-fosfato, por exemplo. Então, ele vai ser marcado radioativamente. Isso vai auxiliar na hora da leitura do gel de poliacrilamida. E vai ter a clivagem, como expliquei para vocês, dessa fita utilizando reações químicas bem específicas. Por exemplo, para clivar as purinas, que são essa reação aqui, em que vai clivar principalmente a adenina e em menor casos a guanina, é utilizado a dimetilsulfato. Então, utiliza a dimetilsulfato, cliva toda a amostra nas regiões em que tem adenina ou guanina. Depois, utiliza uma solução de lavagem, retira todas as purinas do meio e a gente vai ter apenas aquelas bases aquelas bases fragmentadas. E para a clivagem das pirimidinas de timina ou de citosina, eram utilizadas naquela época hidrazina. Esses reagentes químicos eles são bem tóxicos, bem caros, bem complicados de serem utilizados,
mas eles eram utilizados naquela época. Então, como resultado, já comentei com vocês, a gente vai ter várias cadeias de DNA com tamanhos diferentes, dependendo da região aleatória em que aquela base ela foi clivada. Então, essa reação ela vai acontecer até que as fitas que estão lá elas sejam totalmente clivadas. E em cada preparação, eles vão ser formados esses fragmentos com tamanhos diferentes e vai ser nessa eletroforese aqui, em gel de poliacrilamida desnaturante, em que esses fragmentos eles vão ser separados de acordo com o seu comprimento. E esse gel ele vai ser lido em filmes de raio-x. E ao se comparar as 4 abordagens do gel, a gente pode fazer a leitura da sequência do DNA. Eu vou explicar aqui para vocês brevemente como que os cientistas eles faziam a leitura do gel. Essa leitura era feita de baixo para cima, porque a gente sabe que as moléculas menores elas vão correr mais rapidamente pelo gel, então elas vão estar mais aqui embaixo e em cima nós vamos ter as moléculas maiores. Então a leitura é feita de baixo para cima. Aqui nesse gel, a gente pode verificar que a fração que está mais embaixo, o fragmento que está mais embaixo é este aqui. E neste fragmento, essa primeira base, ou ela vai ser adenina ou ela vai ser guanina, porque ela está aqui nesta coluna em que a solução foi preparada para clivar as purinas. Então, todas elas vão terminar ou com adenina ou com guanina. Mas veja aqui que na coluna 1, ela não tem a base aqui, ela não tem a fração para a guanina. Então, provavelmente, nós podemos classificar essa base aqui como adenina. A segunda, da mesma forma, ela vai ser classificada como adenina. A terceira aqui, mais baixa, vai ser guanina, porque ela foi clivada com uma solução para clivar todas a molécula, o fragmento de DNA nas frações em que tinham guanina. Então, essa aqui vai ser guanina. A quarta base aqui, pela altura, vai ser essa, em que ela pode ser ou timina ou citosina. Mas veja que não tem base aqui na mesma altura de citosina, na quarta coluna. Então, a gente pode classificar esta aqui como timina. E assim por diante. A quinta vai ser citosina e a gente faz isso até ler todas as bases. Entenderam? Parece ser fácil, né, fazer essa leitura de baixo para cima, mas quando a gente pensa que um gene ele pode ter milhares de bases nitrogenadas, aí essa leitura se complica um pouquinho. Observe aqui essa amostra, esse exemplo real. O quanto que é complicado conseguir distinguir entre uma base e outra, o quanto que é complicado verificar a altura certinha de uma base e da outra. Então, era um trabalho realmente bem laborioso e hoje este método de sequenciamento químico ele é raramente utilizado, porque, como eu comentei com vocês, ele requer reagentes que são tóxicos e, além disso, ele é meio complicado de se automatizar. Os softwares eles não lidam muito bem com essa indecisão aqui entre adenina e guanina, entre timina e citosina. E existem métodos mais fáceis de se automatizar que a gente vai comentar a posteriori. Agora eu vou apresentar para vocês um método que é bem utilizado nos últimos dias, que é bem utilizado atualmente, que é o método de Singer. Este método ele é baseado na terminação de cadeia, que está aqui no título.
Ele foi desenvolvido pelo bioquímico britânico Frederick Sanger e pelos seus colaboradores lá em 1977. Então é um método antigo, mas ele ainda é utilizado nos dias de hoje em suas mais variadas adaptações. Esse método ele vai envolver a produção de múltiplas cópias de um DNA-alvo. Então, os seus ingredientes eles vão ser bem similares àqueles utilizados na PCR, que é para a replicação do DNA de um organismo. Ou seja, ele vai utilizar um DNA da amostra, que tem que ser um DNA bem purificado, que vai ser o DNA molde ele vai ser em fita simples, mas tem que ter um grau de pureza bem elevado. Ele também vai utilizar um primer, que é um pequeno fragmento do DNA de fita simples que vai se ligar ao DNA molde e vai atuar como o iniciador da polimerase. Vai utilizar também a enzima DNA polimerase, que vai efetivar essa replicação do DNA. Vai utilizar os nucleotídeos que vão ser marcados radioativamente ou fluorescentemente. Vai utilizar 4 nucleotídeos de DNA, como nas reações de PCR, que vai ser a adenina, a timina, a citosina, a guanina, e eles vão ser trifosfatados, então vai ser chamados de DATP, DTTP, DCTP, DGTP. Então, vamos utilizar esses nucleotídeos, igualzinho no PCR. Só que a grande diferença, o diferencial da reação de sequenciamento de Sanger é que ele contém um ingrediente muito diferente da PCR, que é o DDNTP. DDNTP é o nosso terminador de cadeia, é o dideoxinucleotídeo. Existem versões de deoxi para os 4 nucleotídeos que a gente vai colocar na reação. Cada um vai ser marcado com um corante de uma cor diferente. Nome complicado, né? Dideoxinucleotídeo, que eu vou explicar um pouquinho melhor sobre eles nos próximos slides. Esses dideoxinucleotídeos, eles são muito semelhantes aos nucleotídeos comuns, que são os deoxinucleotídeos. Então, os DDNTPs são bem semelhantes aos DNTPs. Mas tem uma diferença-chave entre um e outro. A diferença-chave é que falta uma hidroxila na posição 3 do carbono do açúcar desta base aqui. Então, observe aqui. Nós temos carbono 1, carbono 2, carbono 3. Aqui nós temos apenas um hidrogênio ligado ao carbono 3. Aqui no nosso DNTP, carbono 1, 2, 3, nós temos uma hidroxila ligado ao nosso DNTP. Então, esta é a diferença-chave. Em um nucleotídeo comum, existe essa hidroxila aqui que vai atuar como um gancho, que vai permitir que seja adicionado um novo nucleotídeo, ampliando a cadeia existente. Como aqui não tem esse gancho, não tem essa hidroxila, a reação ela vai parar aqui. Então, como na reação de sequenciamento existem DDNTPs e DNTPs, e esses nucleotídeos eles vão ser adicionados à sequência de maneira aleatória, uma hora ou outra vai ser adicionado um DDNTP no lugar de um DNTP. E quando isso acontece, quando ele é adicionado à cadeia, como ele não tem essa hidroxila disponível, nenhum outro nucleotídeo vai poder ser adicionado em seguida. Então, ele vai terminar o sequenciamento. Por isso que ele é chamado de
terminador de cadeia. Quando ele é adicionado, ele termina o sequenciamento por ali mesmo. E quando o DNTP é adicionado, ele pode adicionar outros nucleotídeos, então a sequência continua. Entenderam bem a diferença? Eu trouxe esta figura aqui da dupla cadeia de DNA para que vocês observem com mais clareza o que acontece. Na fita de DNA, nós temos os nucleotídeos. Esses nucleotídeos, eles têm essa estrutura aqui. Tem o grupo fosfato, tem o açúcar, que é a nossa pentose, que é a desoxirribose, no caso, e nós temos a base nitrogenada. E esses nucleotídeos, eles são ligados entre si por ligações fosfodiéster. Observe aqui, nós temos o nucleotídeo 1 ligado no nucleotídeo 2 por uma ligação fosfodiéster. Observe aqui que é o oxigênio aqui que vai fazer essa ligação fosfodiéster. O oxigênio do carbono 3 aqui é que vai permitir uma ligação com o grupo fosfato do carbono 5 da molécula de nucleotídeo subjacente, da molécula de nucleotídeo superior da próxima molécula. Para explicar melhor, eu trouxe essa outra figura. Então, durante a síntese de DNA, ocorre a formação desta ligação fosfodiéster. Observe aqui a formação da ligação acontecendo. Nós temos aqui a hidroxila no carbono 3 do nosso açúcar e ela vai fazer uma ligação com o grupo fosfato que está ligado aqui no carbono 5 do nosso açúcar. Desta forma, os nucleotídeos eles vão se unir constituindo uma fita de ácido desoxirribonucleico. Então, acontece a união e assim a fita vai crescendo. Quando a molécula que não é o nosso DNTP, é o nosso DDNTP, ela não vai ter esse oxigênio aqui, não vai ter essa hidroxila. Então, a ligação vai parar por aí. A amplificação, a ampliação do DNA, ela não vai acontecer, vai terminar a cadeia neste ponto. Beleza? Então, antigamente, a amostra de DNA a ser sequenciada era combinada em um tubo com o primer, com a DNA polimerase, com os nucleotídeos, e em cada tubo era adicionado um tipo específico de ddNTP. Em um tubo era adicionado o ddNTP da adenina, em um outro da citosina, da guanina, da timina. Em cada um era adicionado um tipo específico de ddNTP. E então acontecia a reação de sequenciamento, similar à PCR. A mistura era aquecida para a desnaturação da fita molde, então era esfriada para o anelamento dos primers. Depois, a temperatura era aumentada um pouquinho para que novamente a polimerase sintetizasse a fita. E a polimerase vai sintetizando, adicionando os nucleotídeos até adicionar o ddNTP. Nesse ponto, os nucleotídeos não podem mais ser adicionados e a fita vai terminar, vai parar aí. E esse ciclo vai continuar por várias e várias vezes para garantir que o ddNTP ele seja incorporado em todas as possíveis posições do DNA-alvo e em pelo menos uma das reações. Então, vai ser utilizado até esgotar totalmente a reação. E no final, o tubo ele vai conter, como no exemplo anterior, fragmentos de diferentes comprimentos, todos eles terminando com um nucleotídeo específico. Aqui, todos os fragmentos vão terminar com adenina, porque eles vão terminar com o ddNTP da adenina. Aqui, todos com citosina e assim por diante. Então, durante a leitura,
eles sabiam que aquela sequência, naquela coluna, tinha aquele nucleotídeo específico. E se fazia a leitura de maneira manual, semelhante ao exemplo anterior. Aqui a gente vai fazer a leitura. Por exemplo, lembra que é de baixo para cima, devido à corrida no gel de eletroforese. Primeiro, nós temos o nosso fragmento mais leve, o fragmento mais curto, que aqui vai ser a citosina. Depois, nós temos o segundo fragmento mais curto, que é a guanina. O terceiro fragmento mais curto, que é a adenina. Depois, nós temos o quarto fragmento mais curto, que é a citosina, e assim por diante. Eu recomendo que aqui vocês pausem o vídeo e tentem fazer uma leitura da fita de maneira manual para ver se vocês conseguem fazer a leitura correta, ok? Agora eu vou dar prosseguimento. Aqui no final nós temos a nossa sequência, que é citosina, guanina, adenina, citosina, timina, guanina, adenina, citosina, timina, adenina, guanina, timina e guanina. Essa é a sequência obtida a partir da leitura deste gel aqui. Com essa técnica, foi possível a gente sequenciar amostras ainda maiores de DNA. Observe esse gel. A gente conseguiu sequenciar amostras gigantescas de DNA utilizando esse sequenciamento de Singer. Mas, claro que esse sequenciamento, que é utilizado até hoje, teve algumas variações, teve algumas melhorias, e essas melhorias ocorreram para que ele pudesse ser automatizado. E eu já vou explicar algumas para vocês. Vocês viram anteriormente que o sequenciamento de Sanger ele era realizado em 4 tubos, não é mesmo? E se ele fosse realizado em um tubo só, em uma só reação, isso agilizaria ainda mais o processo. Então, eles marcaram cada nucleotídeo com corante fluorescente de uma cor diferente. Por exemplo, marcaram o DDNTP da timina com corante vermelho, da adenina com o verde, da guanina com o azul, da citosina com o rosa. Cada um foi marcado com um corante de uma cor diferente. Então, eles conseguiram fazer a reação em um tubo só com os 4 DDNTPs, porque a gente conseguia diferenciar depois eles pela sua diferença de coloração. E depois desse sequenciamento, era feita a leitura em um sistema óptico, claro, para captar essa diferença de coloração, e isso permitiu a automação, permitiu reações mais rápidas, análises mais rápidas e, consequentemente, mais econômicas. E isso acontece porque, só explicando novamente, cada DDNTP era marcado com um corante fluorescente diferente. Então, eles emitiam comprimentos de onda diferentes, comprimentos de fluorescências diferentes. Então, nós tínhamos uma emissão, por exemplo, verde para a base A, uma emissão vermelha para a base da timina, uma emissão amarela aqui para a base da guanina, uma emissão azul para a base da citosina. Então, conforme o tipo de corante utilizado, era o tipo de emissão que a gente obteria posteriormente. E isso facilitaria a automação, porque ficaria muito mais fácil de ver o resultado. E facilitaria também a análise, porque a análise seria realizada em um tubo só. E antes eram necessários 4 tubos para realizar a análise. Então, ficou bem mais rápida a reação. E foi aí que surgiu o sequenciador automático de Sanger. Essa máquina linda aqui, que é esse equipamento que vai fazer todo aquele sequenciamento. Eu vou explicar agora o que esse sequenciamento automático de Sanger faz. Primeiramente,
ocorre aquela reação de sequenciamento em um único frasco com todos os ddNTPs juntos. Depois que essa reação é realizada, os fragmentos que são gerados, os diferentes fragmentos, eles vão ser levados para um tubo capilar bem fininho, que vai ser um tubo eletroforético. Esse tubo ele vai ser fino e longo e dentro dele vai ter uma matriz de gel. Esse processo vai ser chamado de eletroforese capilar em gel. Então, os fragmentos menores, os fragmentos mais pequenos, eles vão se mover mais rápido por esse capilar, enquanto que os fragmentos maiores, eles vão atravessar mais devagar esse gel, esses poros desse gel, eles vão contornar. Então, eles vão ter a sua chegada mais demorada. E assim que esse fragmento ele cruza essa linha de chegada, ele vai passar por um laser, ele vai ser iluminado por esse laser, e assim ele vai detectar o corante que está anexado à base desse DNA, ao terminador deste DNA. Então, esse laser vai fazer a detecção e vai levar essa detecção direto para o computador. Então, o computador vai registrar esses dados do detector como picos de intensidade, como picos de fluorescência. E esses picos vão ser chamados de cromatograma, eles vão ser mostrados no cromatograma. E a gente consegue saber a sequência do DNA a partir da leitura destes picos, a partir da leitura deste cromatograma. Entenderam? Aqui eu trouxe para vocês apenas. Esse slide é apenas uma ilustração mesmo. Eu listei aqui alguns equipamentos, alguns materiais, alguns reagentes que são utilizados para que a gente consiga fazer uma reação de sequenciamento. Para fazer uma reação de sequenciamento, nós precisamos de equipamentos e reagentes bem similares à PCR normal, como centrífugas, microtubos, termociclador. E a grande exceção aqui é o Big Dye, que são os nossos ddNTPs, que são marcados com corante fluorescente. É um reagente bem caro. E alguns reagentes, como o polietileno-glicol, que é a PEG, que vai garantir uma boa purificação da nossa amostra molde. O restante é bem similar mesmo aos reagentes e equipamentos necessários para fazer uma PCR. Então, aqui eu trouxe para vocês um esquema da purificação do produto da PCR, que a purificação é muito importante, é a primeira etapa para fazer o sequenciamento, porque como nós vamos estudar posteriormente, qualquer contaminante, como resíduo de primer, proteína, RNA, qualquer contaminante pode fazer com que a leitura do nosso sequenciamento seja comprometida. Então, é necessário a gente fazer uma purificação do nosso produto de PCR. A gente tem o nosso DNA molde, a gente multiplica, duplica, amplifica o nosso DNA molde a partir da PCR. Depois a gente vai fazer uma purificação do produto da PCR, utilizando o PEG, que é o polietileno glicol, utilizando alguns álcoois, etanol absoluto, centrifugando, incubando. Então, vai fazer uma purificação para retirar todos os possíveis contaminantes. Aqui eu coloquei para vocês coloração em gel, mas a coloração em gel ela não costuma mais ser utilizada devido aos riscos associados ao uso do brometo de etídio. Hoje a gente utiliza corantes que são adicionados direto no produto da PCR e que permite a visualização do DNA no transiluminador. Então não é necessário uma coloração de gel. Mas a gente faz a purificação com PEG e segue para a última etapa, que é o sequenciamento.
Então, com o nosso DNA purificado, vai ser realizada a etapa para preparar a nossa amostra para o sequenciamento. Então, vai ser realizado de maneira similar à PCR convencional, como eu comentei com vocês, mas vai ser utilizado o ddNTP e nesse caso, como a gente vai fazer, tá falando de sequenciamento de Sanger, a gente vai utilizar apenas um único primer, ou a gente vai utilizar o forward ou o reverse. Mas geralmente, até mesmo no sequenciamento de Sanger, a gente utiliza os dois primers, mas faz duas reações. Uma reação para o primer forward e uma reação para o primer reverse. E assim a gente consegue aumentar a cobertura. Mas utiliza só um primer na reação. Um primer por reação, entenderam? Mas, nesse exemplo aqui, a gente tem o primer ITS1, que vai ser o forward, e o primer ITS2, que vai ser o nosso reverse. A escolha do primer, vocês já viram em biologia molecular, vai depender do gene, da espécie, de vários fatores. E a nossa amostra, ela vai para o termociclador, depois ela vai ser, depois do termociclador, depois da amplificação, do sequenciamento, da fragmentação, ela vai ser purificada e ela vai ser armazenada, vai ser criopreservada e então como o sequenciador, como aquele equipamento é muito caro, é um aparelho muito caro e muito complicado de se manter, geralmente os pesquisadores em laboratórios como o nosso, a gente chega só até essa fase aqui e a gente manda as nossas amostras purificadas, manda o produto do PCR em microtubos para um laboratório especializado que vai fazer a reação de sequenciamento. Então, o laboratório depois, que é especializado em fazer essas reações, que vão cobrar por essas reações, vão enviar para o pesquisador um arquivo com o resultado. Então, a gente prepara tudo até aqui e manda o nosso microtubo com nossa reação sequenciada, a nossa reação purificada, nosso produto de PCR, para que o laboratório faça a reação de sequenciamento e nos envie um arquivo de computador com o resultado, com o cromatograma, com o eletroferograma. Certo? Então, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre o sequenciamento de Sanger e sobre os sequenciamentos iniciais, sobre o wandering spotting, sobre o sequenciamento de Maxam e Gilbert, porque é interessante a gente saber como tudo começou. Lembrando que o sequenciamento de Sanger é utilizado até hoje. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre outros sequenciamentos, sobre sequenciamentos um pouco mais avançados, que conseguem captar moléculas bem maiores, fragmentos bem maiores do que o de Sanger. Então, aguardo vocês lá. Qualquer dúvida, estou à disposição.